Eu vou me usar como exemplo, que eu também estudei os 12 fundamentos da animação de maneira não eficiente e eu consegui em algum momento obter resultado. Mas a verdade é que à medida que eu fui obtendo resultado, foi porque eu fui começando a compreender melhor como reorganizá-los. Ou seja, em outras palavras, eu bati cabeça quando eu comecei a estudar os 12 fundamentos da animação e tentar aplicar no meu trabalho. Fiquei batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, mas em algum momento eu comecei a aplicá-lo de maneira melhor, mas na verdade porque eu comecei a entender como organizá-lo de uma maneira mais eficiente. Então podemos dizer que a maneira como ele é apresentado no mercado, pelo menos para mim, eu considero confusa. Eu não considero que a maneira como as pessoas estudam os 12 fundamentos da animação, e eu vou falar pela minha própria experiência, eu não considero que foi a maneira mais didática e a maneira mais clara de se aprofundar nesses fundamentos. Por consequência, como eu disse, bati cabeça. Só que como eu também tenho um compromisso na qualificação da mão de obra de profissionais, hoje eu não tenho nenhuma vaga disponível aqui nos meus cursos de animação. Só para vocês verem que não se trata de fazer propaganda de curso aqui. Inclusive, só para vocês terem noção, provavelmente na live temos alguns que nunca estudaram aqui com a gente, nunca passaram pela nossa escola, nossos cursos, porque a comunidade aqui do Discord ela é aberta ao público, mas eu fiz um comunicado hoje dentro de um grupo privado só com alunos, né, que é uma comunidade que a gente tem privada, onde a gente costuma fazer network, tem uma troca com quem já é formado aqui ou quem está estudando com a gente, onde é um lugar onde a gente costuma, inclusive, colocar oportunidades de trabalho também no mercado. Inclusive hoje eu compartilhei uma oportunidade de trabalho no mercado ali com o pessoal, mas se vocês olharem ao longo da semana, tem várias oportunidades. E eu fui lá dentro dessa comunidade, aonde? Quem está lá dentro já é aluno meu, já foi aluno meu. Eu convidei essa galera para vir para cá. E por que que eu convidei vocês, que inclusive já fizeram o curso para cá? Justamente porque eu acredito, com toda sinceridade, que a maneira como esses princípios são ensinados no mercado, elas não são didáticas. E qual que é a importância da gente, mesmo já sabendo animar, entender uma maneira melhor de estudar esses fundamentos? A importância é que a gente vai conseguir fazer melhor o que a gente já sabe fazer. Essa é a importância. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu gosto muito de ensinar por meio de ilustrações, né? Normalmente, quando você compra um móvel, principalmente se for um guarda-roupa, né, que é mais complexo, né, que tem mais partes, é muito comum você contratar o que junto com a compra do móvel? O montador. Já experimentou contratar um montador e já viu o tempo que o cara leva? O que eu levaria e levo, talvez 8, 10 horas para fazer, um guarda-roupa, por exemplo, o montador faz em quanto tempo? 2 horinhas o cara terminou, não é verdade? Qual a diferença? O montador, ele entende qual é o processo, ele sabe exatamente qual é a primeira peça que ele encaixa, a segunda, a terceira e vai embora. Isso não acontece? E por que que isso acontece? Porque você não foi treinado para entender o processo adequado. Você pode até saber aonde encaixa cada peça, mas qual que é a ordem certa? E é fato que quando a gente entende a ordem certa, a gente consegue ter mais sucesso, não é assim? Na animação, pessoal, não é diferente. Os 12 princípios, da maneira como eles foram apresentados, era como se você tivesse acabado de comprar um móvel cheio de peças, com um manual na mão. Você pode até saber ali pelo manual onde cada peça vai, mas sem um treinamento pelo fabricante, para você saber qual é a ordem que você vai colocar cada peça, você provavelmente não vai ser bem sucedido, ou vai ter dificuldade, ou vai demorar muito mais tempo para conseguir montar aquele móvel. Aí, nesse caso, foi o que aconteceu comigo. Por isso que eu falo que não é didático, mas não quer dizer que a pessoa não vai aprender. Eu consegui aprender por esses caminhos, mas eu levei muito mais tempo, sem dúvida nenhuma. Eu levei muito mais tempo do que eu levaria se alguém tivesse me ensinado. Evanildo, já experimentou fazer isso, isso, isso? Eu levei muito mais tempo, entendeu? Então, o nosso papo de hoje é sobre isso. Como que a gente pode estudar de maneira mais eficiente e praticar de maneira mais eficiente? Então, hoje eu vou me aprofundar aqui em mostrar para vocês a ordem exata e eu vou explicar o porquê dessa ordem. Pense assim, pô, essa ordem foi apresentada no Deluge of Life.
Quem é o Evanildo para vir falar para a gente que isso aqui não está certo? Na é verdade? Quem é o Evanildo para vir falar que, pô, essa ordem aí está bagunçada? Não é verdade? Então, é lógico que, assim, pode ser que as pessoas olhem e falem, pô, esse cara aí deve estar falando groselha. Mas será que é groselha? Sabe? Eu acho que é legal, todo mundo aqui tem suas faculdades de raciocínios provavelmente bem treinada aí pela vida, né? Vão saber identificar, né? Quando estão diante de uma pessoa que está com enrolação, quando o que a pessoa fala faz sentido, né? Então, não é porque a gente está no Brasil, não é porque o complexo vira-lata que o brasileiro tem, né? Não é porque a gente está no Brasil, não é porque esse conteúdo foi escrito há não sei quanto tempo atrás que a gente não possa usar a nossa faculdade de raciocínio para questionar. Eu até comentei isso na live de segunda-feira. Eu vou falar por mim mesmo. Quando eu teorizei o meu processo, né, o meu workflow de trabalho, foi assim que eu comecei dando treinamento. Eu teorizei o meu workflow de trabalho e fui começar a compartilhar com amigos. Eu lembro lá dos primeiros amigos que eu compartilhei. Eu lembro de amigo que eu ensinava, o cara travava. Mas eu sabia que aquilo funcionava porque eu já estava aplicando. Só que a maneira como eu transmitia a informação é que não foi clara. E aí eu fui percebendo que eu tinha que ir mudando a maneira de ensinar. Isso é um processo contínuo, viu, gente? A gente está sempre aprimorando. Volta e meia a gente se depara com uma pessoa que tem uma dificuldade por algo específico, que aquilo já ajuda a gente a melhorar a nossa maneira de ensinar. Ensinar é uma arte também, né? Arte de ensino, né? Então, isso é comum. Frank Thomas e John Johnson, quando eles colocaram esses 12 fundamentos ali, eles não estavam se preocupando em ser didáticos. Não era o foco deles. Eles só estavam documentando o processo deles. Não é difícil a gente entender o porquê. Não, não é uma crítica a eles, porque não era o foco ali, tudo tem um objetivo. Sabe? O foco dele não era esse. O foco dele naquele momento ali era simplesmente. Vou dar um exemplo aqui. Tem carro que o step tem um tamanho até diferente, o pneu é diferente do padrão do veículo, né? Tem carro lá que os quatro pneus têm um tamanho, mas quando você pega o step ele é mais fino, não é isso? Aí você vai no borracheiro, porque o pneu furou, você vai no borracheiro, o cara troca, bota o step para você poder sair. Aí você vai falar aqui, pô, o borracheiro fez um trabalho porcalhão. Olha só, ele colocou um pneu aqui no carro, uma roda com pneu no carro que é mais estreito do que os outros. Que trabalho porcalhão. Calma, qual que era o objetivo dele ali? Não, o objetivo dele era trocar o pneu, né? Talvez você esteja com o pneu estourado ali, rasgado, que às vezes acontece, né? Para você, um paliativo, para você poder chegar até em casa ou numa oficina, enfim, comprar um outro pneu que de repente ele nem tem para vender do seu modelo ali, ou às vezes ele tem, mas você não estava com dinheiro na hora, enfim, um atendimento de emergência. Ali tinha um objetivo, um propósito, é isso? E ele cumpriu o objetivo, o propósito. A mesma coisa, Frank Thomas e Johnson, eles tinham um objetivo, um propósito, e eles cumpriram muito bem. Pô, isso aqui serve para a gente até hoje. Mais de 40 anos depois, continua servindo, continua sendo um dos principais materiais de estudo aí de todas as gerações de animadores. Ou seja, cumpriu o propósito, a gente não está falando mal deles, pelo contrário, a gente está agradecendo a eles por terem compartilhado esse conhecimento com a gente. Mas eles não estavam ali preocupados em formar mão de obra. Olha, você. Não, eles só estavam falando: olha, na Disney a gente faz isso, isso e isso, e a gente dá valor para isso, isso e isso, e era um bate-papo sobre eles. E está tudo ok. Agora, a partir do momento que você fala: não, eu vou ensinar, não dá para você dar copia e cola naquilo. Porque se você der copia e cola naquilo, você está ensinando pelo caminho mais difícil. É o equivalente a você chegar para o seu aluno e ensinar para ele somente que martelo é para martelar, o prego é para você usar com o martelo para martelar em alguma coisa, o parafuso é para parafusar, a chave de fenda é para você usar no parafuso, aqueles pinos de madeira você encaixa nos furinhos que vem ali das peças, a cola você coloca. Você está ensinando o que é cada coisa, ok, mas agora vamos para a prática. Como é que monta isso? Você não está ensinando. Vocês entenderam? E aí vem a questão. É isso que acontece hoje. Então, quando eu falo para o pessoal, inclusive eu falei isso na live de segunda-feira, né? Até esse exato momento, fazendo uma busca na web. E tá aqui, ó, uma busca rápida que eu fiz. Mas se você fizer uma busca mais detalhada, você não vai encontrar nada muito diferente, não.
Tudo que vocês vão encontrar sobre 12 princípios, todo mundo usa a mesma sequência, copia e cola até hoje. Ninguém se questiona. Agora, por que as pessoas não se questionam? Talvez pelo fato de que até hoje a pessoa ainda não conseguiu compreender uma maneira mais adequada de usá-los como estudo. Ou talvez a pessoa hoje até consiga usá-los muito bem, mas eles não têm comprometimento com didática. Eles não estão interessados em ensinar. E, novamente, pelo fato de eles não quererem ensinar, logo, por que ele tem que se preocupar com isso? Porque ele agora já sabe fazer. Por exemplo, se eu não abrisse essa live, se eu não estivesse ensinando isso, por exemplo, provavelmente eu seria mais um desses que sabe como usar. E se eu tiver que estudar hoje, eu sei como usar eles estudando, mas eu não estaria compartilhando. Se eu não tivesse assumido esse comprometimento também de compartilhar conhecimento, eu provavelmente seria mais um que sabe como fazer, tem conhecimento e não está ensinando. E aí não é de surpreender que você vai pegar esse material na web e, sem exceção, gente, está todo mundo usando a mesma sequência. Estão vendo? Todo mundo começa. Primeiro fundamento você vai estudar squash e stretch, depois antecipação, depois clareza, depois processo pose to pose e pose a pose, né? Ou animação direta. E aí vai, tá vendo? Depois vai para o follow through. Depois, aceleração, desaceleração, né? Aqui é movimento secundário, né? Depois aceleração, desaceleração. Vocês entenderam? Se você pegar todos, com exceção desse aqui, que o cara até botou um aqui que nem faz parte, ele mudou, só esse aqui, ele botou o time aqui, que time não, qual que é mesmo outro? Ele mudou algum aqui, enfim, cadê? O time é o nono, mas de modo geral você vai ver que todo mundo usa essa ordem aqui, né? Que é a ordem que está no The Illusion of Life. O único que mudou aqui, não sei por que que ele mudou isso aqui, né? Não sei por qual motivo, mas de qualquer maneira ele não mudou a ordem geral. Por algum motivo ele mudou umzinho lá. Inclusive aqui ele fala de slow in, slow out, e depois ele volta. Aqui ele fala de time, né? É isso aí. Bom, de qualquer forma, a que conclusão a gente chega? Copia e cola, copia e cola. Então, como a gente está num evento privado, eu consigo mostrar para vocês mais detalhadamente, né? Como que eu trabalho essa ordem. E aí, como eu disse lá na live de segunda-feira, eu não estou fazendo propaganda de curso, inclusive, como eu disse, eu tenho alunos aqui que eu convidei para vir para cá, né, para assistir esse curso, que inclusive já foram alunos meus, já são formados, estão, inclusive, por sinal, mandando muito bem no mercado aí, né? Uma galera que chegou aqui do zero e viraram animadores, outros que já eram animadores, mas viraram animador sênior, viraram supervisor, viraram diretores de animação, outros que viraram dono de estúdio, outros que já eram dono de estúdio e vieram fazer o curso só para se aprofundar e agora tem uma metodologia também de direção mesmo, porque no final você acaba aprendendo de forma didática, você consegue dirigir pessoas. Então, de uma certa forma, meus alunos já passaram por aqui. Mas por que que eu fiz questão de convidá-los? Porque esse assunto aqui é um assunto em que eu não me aprofundei, por exemplo, nesse meu outro curso. Por que não? Porque esse curso ele é autossuficiente. Eu pego um cara do zero e transformo no animador. Mas os 12 fundamentos da animação, é possível você ensinar eles embutido dentro de um conteúdo específico. É possível. Você colocar ele ali embutido, que é o que eu faço, e a pessoa não precisa estudar todos, mas ao mesmo tempo ela está colocando em prática o que precisa. Só que é diferente quando você tem consciência de como usar. Sabe qual é a diferença? Que quando você sabe como usar, tudo que você já sabe fazer, você faz melhor. Vou dar um exemplo. Todo animador da Disney é nível musical? Não é, né? O que que faz a diferença do musical para muitos outros? É a maneira como usa, não é isso? Então, se a gente aprender da maneira como esse cara que é excelente usa, a gente tem mais chance de chegar nesse nível de excelência. Mas tem muito animador lá da Disney que não chega nem perto. Não chega nem perto, né? Então é sobre isso, né? Por que que o musical tem esse nível? É a maneira como ele aplica cada um desses fundamentos que faz ele ter aquele nível. Então não é mais sobre você ter um processo. O processo você já tem. Só que quando, dentro do processo, quando você vai fazer um storytelling, que aluno meu aqui sabe bem o que é o storytelling, né? Quando você vai fazer o storytelling,
O que que você está conseguindo aplicar dos fundamentos da animação ali? Qual que é o seu nível de consciência do que você ainda pode aplicar ali que vai elevar ainda mais a qualidade do seu storytelling? Porque existem storytellers e storytellers, né? Existem os storytellers e os storytellers, né? A gente pode até conseguir fazer um storytelling, mas qual que é o nível? É um nível bom ou é um nível excelente? Então, o conhecimento mais aprofundado nos leva para esse lugar, né? Da excelência. Pelo menos a gente vai buscar chegar nesse lugar da excelência, né? Então, é sobre isso. Como que é usado esses fundamentos para que a gente consiga chegar nesse nível de excelência? É nesse sentido, gente, eu quero mostrar para vocês exatamente aqui a ordem. Deixa eu fechar isso aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui exatamente a ordem que eu acredito ser a ordem mais didática para se ensinar esses fundamentos. E a prova de que eu acredito tanto nisso que isso aqui é um conteúdo, tá? Isso aqui é um conteúdo de curso mesmo, gravado, só para vocês verem quanto que eu acredito de fato de que essa ordem aqui é realmente uma ordem eficiente, né? Para a gente aprender os fundamentos. Primeiro eu vou falar cada uma delas, depois eu vou mostrar para vocês que fundamento que eu encaixo dentro de cada uma. Existe um momento em que você está trabalhando com o planejamento história. Quem fez o meu curso misto, né, de animação, sabe do que eu estou falando, né? Quando a gente vai animar, é o último exercício ali do curso, né? Que a gente vai animar uma cena com diálogo, a gente começa a animação de forma escrita, né? Ali a gente está contando uma história. Essa é a fase do planejamento inicial. Não é desenho ainda, né? Mas existe algo, a partir do momento que a história já existe, que você precisa fazer. E a gente já vai falar sobre isso. Quais são os fundamentos que a gente encaixa nessa etapa e que você vai usar como se fosse um checklist, que você vai checar cada um, para ver se você conseguiu fazer corretamente. Depois, a gente avança para a etapa de movimento e atuação. Quais são os princípios, os fundamentos que a gente precisa checar quando a gente está trabalhando nessa etapa de movimento e atuação? Depois, fluidez e refinamento. Quando você já planejou, já existe um contexto para sua história, você trabalhou tudo que tem que trabalhar lá. Já trabalhou a etapa de movimento e atuação. O que que você vai colocar depois para deixar o movimento fluido? Que não para por ali. Para o movimento ficar fluido, você precisa aplicar alguns fundamentos. Quais são esses fundamentos? E por último, que é a quarta etapa, é a etapa que você vai adicionar naturalidade e vai fazer o acabamento da sua animação. Qual é o fundamento da animação que você usa na etapa de acabamento? Então aqui eu estou falando só, não vou me aprofundar no curso, tá, gente? Aqui eu quero focar mesmo só na questão mesmo dos fundamentos sendo encaixado dentro de etapas lógicas que facilitam tanto o estudo quanto a prática para quem está querendo estudar isso, né? Então vamos falar agora primeiramente do planejamento de história. Que aluno meu sabe. Depois que a gente trabalha aquela fase de texto do planejamento, a gente vai para os thumbnails, né? O que que você tem que dominar de fundamento para conseguir fazer thumbnail? Se você não se aprofundar nesses fundamentos, você pode ser que você consiga fazer thumbnails por meio do contexto, você até consiga chegar em algo que já seja legal, só que talvez não seja o seu máximo ainda, não seja o seu melhor. E como é que você vai chegar no seu melhor? Nos thumbnails agora. O que que você vai ter que dominar? Primeiro fundamento aqui é desenho sólido, que inclusive eu costumo falar que eu mudaria o nome, né, de desenho sólido para poses interessantes. Porque quando você vai para animação cutout, animação 3D, você não está desenhando, você está posando. E os fundamentos do desenho sólido você aplica na fotografia também. Ou seja, não é desenho e nem é posar em si, você mexendo. É você dirigindo alguém na pose. Então é isso aqui que a gente precisa dominar primeiro. Se você não dominar o desenho sólido,
você provavelmente não vai fazer um storytelling, suas thumbnails tão boas quanto você poderia fazer. Não, você vai ter dificuldade para fazer o que faz com que um desenho seja bom. O que faz a diferença entre um storytelling do Multicall e o nosso, por exemplo? Por que que o dele é melhor? O que que tem dentro do dele que eu posso trazer para o meu? Então, essa é a ideia. A gente entender o que tem que fazer e aprender a fazer, né? Então, nessa fase aqui do desenho sólido, você entendendo o que é o thumbnail, a importância dele, o que que você vai ter que dominar? Linha de ação. Esse curso aqui, eu me aprofundo na maneira do Multicall fazer. É como se a gente estivesse modelando alguém, né? Pense assim, poxa, quem foi o melhor animador da história? Muitos críticos especialistas dizem que o Multicall ele era considerado, inclusive pelos seus colegas de altíssimo nível, o Da Vinci da animação. O Multicall considerado o Da Vinci da animação. Volta e meia você vai ver alguém falando muito bem dele. Inclusive hoje, eu abri o Instagram e estou vendo lá o Sandro Cleuso mostrando um livro que ele ganhou do Andreas Deja, que esse livro ele é sobre a arte do Multicall, né? Provavelmente ali deve ter vários designs, conceitos, enfim, rascunhos. Eu não vi ainda, só vi a capa. Sandro Cleuso mostrou, ele tirou uma foto, né? Sandro Cleuso, para quem não sabe, animador brasileiro, que trabalhou na Disney como supervisor de animação e que é um fanzaço do Multicall também. E aí eu vi hoje, opa, já tenho que correr atrás desse livro aí. Pelo jeito vai esgotar rápido, hein? Vai esgotar rápido. Eu falei, opa, vou correr atrás desse livro aí. É, olha só, quem é Andrés Deja, para quem não sabe, também supervisor de animação na Disney de vários personagens memoráveis, como Hércules, a Lilo, Mama Odie agora da Princesa de Sapo, Gaston, Gaston da Bela e a Fera, ah, do Hades ele não foi não, tem outro, são vários, muito, o Scar do Rei Leão. Esse é o Andrés Deja. Ele é fãzaço do Musical também. Inclusive, ele conhece mais da história pessoal dos Nine Old Men do que a própria Disney, por incrível que pareça. Porque ele entrou lá na Disney muito cedo e, por algum motivo, ele ia entrevistar os caras e ele ficava tomando nota. E ele era um colecionador de histórias desses caras, ele colecionava artes, desenhos originais deles. Então ele acabou ouvindo e descobrindo coisas que nem a própria Disney sabia. E hoje em dia ele é o principal consultor da Disney quando o assunto é falar sobre os Nine Old Men. E o Milt Cole, ele era um dos Nine Old Men. Para quem não sabe, um dos 9 anciãos da Disney. Olha o nível desse cara, da 20 da animação, Nine Old Men. Pô, por que que eu não vou copiar um cara como esse? Por que que eu não vou me aprofundar em entender como ele fazia e tentar fazer para melhorar o meu trabalho? Não é verdade? Então, quando a gente fala de linha de ação, a gente está falando de entender como trabalhar bem a linha de ação. Não simplesmente saber o que é a linha de ação. Saber é uma coisa, como fazer é outra, né? Peso e equilíbrio. Saber o que é peso e equilíbrio é uma coisa, agora como fazer é outra. Tudo isso é desenho sólido. Hein? Quebra de geminação. Saber o que é isso é uma coisa, e fazer, e saber como fazer é outra. Silhueta. Todo mundo sabe o que é silhueta, mas como fazer uma boa silhueta é outra história. Torções. Todo mundo sabe o que é torção, né? Mas como fazer na sua pose, no seu storytelling, é outra história. Tudo aqui estudo do Multicall, tá? Mas não é o foco aqui, né? Vamos direto aqui porque tem dentro, só dentro desse fundamento, desenho sólido. Contraposto. O que é o contraposto e como fazer? Para cada uma dessas coisas tem que ter uma aula no mínimo só para falar de cada assunto desse, né? Cadê? É isso aí. Então, o primeiro fundamento da lista é o desenho sólido. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai fazer quando você for planejar sua animação são os thumbnails. E você não vai sair do lugar. Você não vai conseguir fazer thumbnail estudando primeiramente Squash e Stretch. Mas não vai mesmo. Então pensa assim, você tem uma lista de fundamentos. Isso aqui, gente, não é uma lista de mercado. Que você chega lá e sai comprando.
qualquer ordem, porque no final o que importa é levar tudo para o caixa. Não, não é. Eu estou falando que você vai sentar para fazer a sua animação e a primeira coisa que você vai fazer depois que você já criou o texto ali de planejamento é começar a achar o storytelling através dos thumbnails. Nesse momento que você está buscando os storytellers através dos thumbnails, o que que você precisa usar inicialmente ali? Tudo que tem dentro do que é o desenho sólido. Você sabia que dentro do desenho sólido você tem 6 subfundamentos? Aí que está o detalhe. Só que se você pegar o Illusion of Life, não tem isso lá. Se você for pegar lá os 12 princípios, você não tem esse detalhamento. Porque, como eu disse, o objetivo ali não era didático. Ninguém estava ensinando animação para ninguém. Ali eles só estavam documentando. Mas quando você vai ensinar é diferente. É igual que, por exemplo, aqui eu estou com o compromisso de compartilhar com vocês essa informação. Mas isso é a mesma coisa da gente ter uma aula aprofundada sobre cada um desses fundamentos? Não, né? É a mesma coisa da gente ter uma aula aprofundada sobre cada um dos subfundamentos? Também não. Mas o objetivo aqui vai ser cumprido. Qual é? Informar. Foi igual. Eles informaram ali, mas eles não se aprofundaram. Perceberam? Porque não dá para só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é o ponto. E como eu disse, até hoje, né? No caso foi segunda-feira, né? Segunda-feira foi dia 30, né? Deixa eu ver aqui. Ó, segunda-feira foi dia 30. Dia 30, às 15h30 do mês 6, né? No caso foi dia 30 do mês 6, às 15 horas e 30 minutos, o ano 2025. Até essa data, se vocês pesquisassem na web, vocês não encontrariam ninguém falando isso. Agora vai ter, porque o meu vídeo está lá no YouTube. Agora vocês vão encontrar a primeira pessoa falando sobre isso publicamente. Tem lá a nossa live no YouTube. Agora, a partir disso, o que vai acontecer, eu não sei. Se vão ter pessoas que vão pegar esse conteúdo também e vão falar, eu não sei. Mas é só vocês olharem a data que vocês vão ver que antes de eu ter comentado sobre esse assunto, até então ninguém nunca tinha falado sobre esse assunto publicamente. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? É porque eu estou querendo provar para vocês que, de fato, as pessoas sempre deram Ctrl+C, Ctrl+V naqueles fundamentos. E aí não é à toa que muita gente tem dificuldade para aprender animação, porque não é didático. Eu bato nessa tecla, não é de hoje. A maneira como as pessoas ensinam animação no mercado não é didático. Porque as pessoas querem pegar o conteúdo que está no livro, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, as pessoas só estão reproduzindo oralmente o que está no conteúdo do livro. E desenvolver didática é outra coisa. Aqui eu não estou reproduzindo oralmente o que está lá, aqui eu estou explicando, mas porque eu fui atrás, eu fui me aprofundar, eu fui investigar, eu fui estudar, fui entender. E na hora que eu comecei a aplicar e começou a fazer sentido, começou a funcionar, eu falei, opa, agora eu acho que eu comecei a entender esse negócio. Aí é que eu fui começar a ensinar, né? E não antes, não o contrário, né? Ensinar sem saber, né? Ensinar depois de saber. Ensinar depois de experimentar, né? É o equivalente a, por exemplo, uma pessoa que gosta de culinária, cozinhar, fazer pratos. O que é comum todo chefe de cozinha fazer antes de servir para os convidados o alimento? Provar, não é verdade? Aquela provadinha para ver, será que está legal de sal? Será que não está? Então, a primeira pessoa a provar o resultado tem que ser quem está ensinando. Então, se você está ensinando, você tem que ser a primeira pessoa a provar e mostrar, ó, tá aqui o resultado. Tá vendo? O resultado está aqui. Se você conseguiu provar e viu que está bom, está dando o resultado, vai em frente. Que as pessoas também vão conseguir ter o mesmo resultado que você. Talvez até melhores. Depois de compreender bem. Esse é o ponto, né? Então, assim, eu sou a favor disso. Primeiro eu experimento. Tudo que eu vou ensinar, primeiro fiz em muito. Aí eu vi funcionando, eu entendi como funciona. Agora eu vou levar adiante. Só que a gente tem visto muito, inclusive hoje em dia, né, gente? A gente tem um excesso de informação absurdo. Toda hora aparece um curso novo, né? Tá todo lado. Só que a pessoa está dando Ctrl+C, Ctrl+V, então nem ela está entendendo o que ela está ensinando. Ela só está dando Ctrl+C, Ctrl+V, aí fica complicado, né? Então é sobre isso. O nosso assunto é sobre didática, né? Não vamos esquecer o foco, né? A gente está falando sobre didática. Então, por isso que eu estou o tempo todo falando sobre, olha a data.
Ctrl+C, Ctrl+V por isso. Mas, novamente, isso é um padrão global, tá? Quando faz de animação, isso é global. Já todo mundo fazendo isso por aí. Só que aí depois a gente vai colocar, sabe qual é o princípio que a gente vai colocar? Na sequência, é o staging. Sabe por quê? Agora você aprendeu a posar? Se você consegue posar direitinho, pô, isso vai ser ótimo para você fazer seus thumbnails. Aí dos thumbnails você vai identificar quais são as poses que vão transmitir melhor a ideia. E desse momento, para você levar isso para a tela, você precisa ter noção de enquadramento. Novamente, a fotografia, isso aqui, hein? Isso aqui você consegue fazer fora de desenho, né? Fotografia, cinema, né? E quando a gente vai para o campo do enquadramento, tem gente que pensa que enquadramento é colocar o personagem no centro da tela, né? Só que não é só isso. Cara, Milton era um mestre. Era um mestre fazer isso. Você conseguir pegar dois, três, quatro personagens, encaixar numa cena. Toda cena tem um objetivo. O que você quer mostrar nessa cena? Ah, o personagem quer mostrar o furo no chapéu. Mas tem quatro personagens de cena. Você tem que construir as poses, trabalhando o enquadramento com pontos focais, linhas focais, que faz parte aqui também do enquadramento, linhas de foco, né? Tá aqui. Direcionando o olhar da sua audiência para o ponto focal. Então, olha só, algo que a gente começou lá na fase de thumbnails, que vai gerar nossos storytellings, mas agora você começa a misturar outros elementos em cena e você não quer que o olhar da assistência se disperse. Você não quer que o olhar do público fique perdido. Então você vai ter que entender como é que é trabalhado o ponto focal. Como que o Milton fala? Ele é um mestre. Gente, a coisa mais linda do mundo é você pegar uma composição do Milton. Cenas, por exemplo, aquela cena lá do 101 Dálmatas, em que você tem o Roger no parque, aí não lembro o nome da esposa dele, aí você tem o Pongo, você tem a cadelinha também, e de repente o Pongo arma lá para todo mundo se entrelaçar. Caraca, se vocês pegarem os storytellers dessas sequências, galera, a quantidade de informação que você tem na cena é muito grande, mas você enxerga tudo. Você enxerga, você entende a energia do personagem, para que lado ele está se movimentando. Você enxerga todo mundo, mas é muita informação. Tem que ser um gênio para conseguir fazer essas coisas. Mas eu falo assim, tem que ser um gênio, obviamente, levando em consideração a quantidade de conhecimento técnico. Gente, essas coisas não saem aleatoriamente. O Milt Cohen não foi o Da Vinci da animação à toa, ele estudou. É sobre isso o assunto. Didática. Ele estudou, aprendeu, entendeu. Ele só não deu aula. Mas ele estudou, aprendeu, entendeu. E ele aplicava. Vocês não têm noção do nível de capricho e de exatidão que o Milt Cohen ele aplica no staging. Vocês não têm noção. É sobre isso, né? Clareza traz pra gente essa. Perdão, eu estou falando aqui do staging, né? O staging traz pra gente essa etapa do processo que nos ajuda a mostrar com clareza cada ponto, né? E aí a gente vai para o apelo, né? O apelo, a gente foi lá para a ensinação, que é o stage, né? Clareza também, né? Tá dentro disso, mas ele é mais complexo do que parece, né? Poderia me prolongar aqui para a gente poder realmente pegar exemplos, entrar no assunto, né? Para a gente entender, etc, né? Mas vamos avançar, vamos avançar. A gente vem agora para o apelo. E quando a gente está na fase de apelo, vamos entender de novo a ordem. Você já fez thumbnails. Você já entendeu como trabalhar a ensinação que envolve, né? Enquadramento, ponto focal e etc. Aí você vem agora para a etapa do apelo. Notem que eu tô trabalhando uma sequência, linha de montagem, só que pegando cada fundamento e usando no lugar certo. Vocês perceberam que é isso? Pensem assim, o que seria mais prático? Você tem que fazer uma reforma numa casa. E a reforma ela vai começar lá no alicerce e vai até o teto. Então vão ter ferramentas que é para ser usada no teto, mas tem ferramentas que vão ser usadas
na casa e ferramentas vão ser usadas no alicerce. O que que aconteceria se você, os 12 princípios estão lá, como se fossem ferramentas. O que aconteceria se você não soubesse qual é o momento ideal para focar em cada uma? É o equivalente a você começar pelo teto, querendo levar todas as ferramentas, inclusive aquelas que você não iria usar no teto. Isso é a falta de, né, de lógica, de logística, né, para fazer o trabalho. Não é verdade? Você vai chegar lá, tudo bem, não vai faltar ferramenta nenhuma, está com todas. Mas você vai ser eficiente, você provavelmente carregou o peso desnecessário. Talvez aquele excesso de ferramenta até atrapalhe você fazer o trabalho dentro do tempo ideal, porque você tem que se preocupar em não cair uma, não cair outra. Não é isso? É a mesma coisa. Quando você entende, essa ferramenta aqui, ela vai ser a ideal, é o alicate, para cortar um fio. Você só precisa subir a escada com o alicate. Não, pronto. Não precisa pá, enxada, não sei o que, não sei o que lá. Agora eu estou na fase aqui de cuidado, envernizar a janela. Pô, é pincel e galão de verniz. O alicate já está no chão, você já usou ele, não preciso mais me preocupar com ele, já usei. É essa a ideia, entenderam? Quando a gente pega os princípios e traz para uma ordem clara, didática, é exatamente isso que a gente está fazendo, se livrando do peso. A gente está se livrando do peso desnecessário para a gente conseguir trabalhar com mais eficiência. É essa a ideia. Imagine um maratonista. Vocês já repararam que o maratonista está correndo? Aí, ao longo de todo o percurso, a galera tá com um garrafinha de água na mão. Na hora que ele sente que pô, a sede pegou legal, ele vai lá e pega a garrafinha, bebe, já descarta e continua. O que que ele está evitando ali? Peso desnecessário. Não é isso? Essa é a ideia. Evitar peso desnecessário. Quando você sabe o que vai usar em cada etapa, você só pega o peso daquela etapa. O maratonista ele só vai pegar água na hora de beber a aguinha. Aí tá correndo, correndo, daqui a pouco alguém entrega lá um franelo. Ele pega, passa, limpa o suor do rosto, no momento que ele sentiu a necessidade. Mas continua no pique. Agora imagine uma pessoa que pensa, pô, a maratona é longa. Cara, eu vou precisar de água, mas quantos litros eu vou beber? Aí começa, bota, pega um mochilão, tantos litros de água aqui. Eu não sei, pode ser que eu canse lá na frente com esse calçado, eu vou levar um outro calçado. Aí já pendura uns tênis aqui também. O sol tá quente, eu acho que eu vou botar um capacete, um boné. Vou pegar também aqui protetor solar, colocar, porque pode ser que o sol tire meu protetor. Vocês acham que essa pessoa ela vai conseguir ter agilidade na corrida? Tá capaz dela nem conseguir cruzar a corrida, na verdade, que ela vai cansar antes de chegar lá. É a frustração que muita pessoa sente quando a gente fala do estudo e prática dos fundamentos da animação. A pessoa começa a estudar, tá no gás. Legal, entendi cada coisa isoladamente. Agora é o momento que ela vai ter que estruturar. Agora é que ela se lasca todinho, não sabe aonde usar o quê. E aí fica aquela coisa meio aleatória, né? A pessoa não está tendo eficiência no processo. Aí vem a frustração. Vem a frustração. E aí fica nesse processo. Né? Quem é perseverante vai ficar nesse processo. Aconteceu comigo, 5 anos, para falar, caraca, eu acho que eu comecei a entender esse negócio. 5 anos. E mais 3 de aprimoramento, 8 no total. 5 anos para descobrir 3 de aprimoramento. Isso porque, ó, ralando muito. Agora imagina uma pessoa que ralou menos. Eu conheço gente que mais de 20, 30, 40 anos de mercado não evoluiu. Inclusive hoje está perdendo espaço para geração mais nova, porque ficou ultrapassado, né? Parou na era do papel e não avançou. A molecada vem aprendendo a fazer, o cara não se destacava pela qualidade, a molecada vem hoje em dia, pô, a molecada tá aprendendo mais rápido, né? E aí tem muito veterano ficando para trás, aí molecada ocupando espaços, né? Mas é por isso. Foram pessoas que não ralou o suficiente, mas dizer que é um processo cansativo e é frustrante tá? Mas aí vamos avançar um pouco mais, né? A gente chegou aqui na fase do apelo e como é que o apelo, olha bem, gente, se a gente for reparar aqui, ó, nos fundamentos,
Peraí. Não, aqui, como é que eu tô nisso? Aqui, ó. Se vocês forem pegar aqui nos fundamentos, em que ordem entra o apelo? Ele é o final da lista. Se você for pegar os fundamentos de modo geral, você vai ver, vocês vão ver que a galera tá vendo aqui também, ó. O apelo é o final da lista, né? Deluge of Life é isso. Só que aqui ele não entra no final da lista. Vamos entender que momento ele entra, por quê? Aqui a gente já achou qual é ali é o thumbnail que vai gerar o nosso storytelling. Aqui a gente, se tem mais um personagem, principalmente em cena, e se tiver um só também, mas você precisa dar clareza naquilo que você quer. Então você já conseguiu também trabalhar a encenação de uma maneira clara. Nesse momento, você já vai fazer uma análise. Eu não vou me aprofundar aqui porque não vai caber. Eu já deu aqui já o tempo da nossa live praticamente, mas eu vou até o final, galera. Mas não vai dar para me aprofundar tanto. Eu gostaria de ter mais tempo. Mas eu vou falar só esse detalhezinho aqui sobre o apelo. Quando você terminou essas etapas e você entrou agora aqui no apelo, nessa etapa, só para vocês terem noção, você precisa entender se você está conseguindo gerar conexão emocional. Olha que doideira isso. Você tem que ver se está conseguindo gerar conexão emocional. Porque as pessoas confundem, né? O apelo, por exemplo, com beleza, né? Ah, o que que é apelo? Ah, apelo é que tem que ser, sei lá, ativo. As pessoas vão pro lado de, ah, se eu fizer um personagem, por exemplo, aqueles gatinhos fofinhos, olhão grande, todo mundo olha e fala, ah, que fofinho. Isso aí tem apelo. Tem também. Isso é apelo? É também. Só que não é só isso. Você consegue dar apelo para um vilão. Você consegue dar apelo para algo grotesco. E aí a gente precisaria se aprofundar mais aqui para explicar como é que você consegue dar apelo para algo grotesco, como é que você consegue dar apelo para um vilão, por exemplo. E note que só para a gente poder falar do apelo, galera, dá uma olhada quantos subfundamentos que você precisa dominar para entender o apelo. Formas primitivas, aí você precisa dominar formas complexas, você precisa entender bem o que é Raf Model, você precisa, é isso aí. E Raf Model, é isso aí. A gente precisou entender sobre formas, sobre como depois trabalhar e encaixar essas formas, para a gente então poder chegar na etapa de Raf Model, que começou lá nos thumbnails. Thumbnail não é Raf Model, começou lá. Mas lá era gesto que você estava procurando. Aqui você está estruturando, aqui mudou a conversa. Olha quanta coisa, gente. Aí vai me falar se isso está claro lá quando você pegou os fundamentos da animação. Não estava, né? Então, realmente vocês estão começando a entender aonde eu quero chegar, né? Ensinar de forma didática é diferente de cuspir informação. Cuspir informação, legal. Você transmitiu ali um conjunto de ideias. Agora, como usar cada coisa que envolve o discernimento, aí é diferente, que é a didática vem daí. Você discernir como e por que usar cada coisa. Aí é a didática. A didática entra fazendo esse papel do discernimento, né? Já viram a definição de sabedoria? Dentre algumas delas, a definição que eu mais gosto de sabedoria, sabe qual é? Conhecimento posto em prática. Conhecimento é uma coisa e a sabedoria é outra. Quando você tem conhecimento, você consegue aplicar ele da forma certa, que o discernimento leva a isso, né? O conhecimento colocado em prática gera a sabedoria, né? E a didática que leva a gente para chegar na sabedoria. A sabedoria é quando você realmente consegue alcançar o objetivo, né? Porque você pegou o conhecimento e colocou em prática. Conhecimento não praticado é o oposto da sabedoria, correto? Então, você tem um conhecimento, mas você não consegue colocar ele em prática, você está fazendo o oposto de ser sábio, né? Mas como é que você vai colocar em prática? Esse colocar em prática, quem vai te ajudar é a didática, é um caminho certo. Se você não tiver esse caminho certo, você não chega lá. Então, não é só cuspir informação.
É você conseguir pegar essa informação, explicar como, né, e por quê, para que as pessoas consigam fazer a prática, aplicar, né? Bom, aqui a gente avança mais um pouco. O meu foco é mais mostrar a ordem, né? Por isso que eu não tô, tem pontos aqui que eu estou pulando, porque tem mais a ver com o que foi ensinado na aula, etc. Aí a gente vai usar o squash stretch. Agora que a gente vai entender o que tem por trás, né, do squash stretch, tá? E aí, para falar sobre squash stretch, vocês vão ver que. Vou falar uma coisa para vocês, galera. Isso aqui é pouco, tá? Isso aqui é pouco. Eu ainda vou trazer mais conteúdo, por exemplo, para minha galera, né? Ainda tem mais coisa que eu vou trazer. Mas, de qualquer maneira, tá tudo aqui já tem tudo a base. Mas eu quero trazer mais exemplos, porque tem tantas maneiras diferentes de explicar a mesma coisa para que a pessoa tenha, o que eu falei, né, do discernimento e saber aonde usar cada coisa, né? Bom, o que eu quero destacar do squash stretch, sabe o que é? As pessoas, quando falam sobre squash stretch, elas vão para achatar e elas vão para esticar. O exemplo mais clássico é a bolinha quicando e acabou o assunto, né? De fato, com isso você já consegue se virar. Só que esse fundamento, se você se aprofundar mais, você vai descobrir, sabe o quê? Que ele vai além de só achatar e esticar. Notem que ele não é squash ou stretch. Porque se a maneira como é ensinado, passa essa ideia, né? Squash, stretch. Achatar ou esticar. Só que esse fundamento ele não é achatar ou esticar. Olha só, essa essa ligaçãozinha entre os dois fundamentos faz toda a diferença. Ele é sobre achatar e esticar. Esse fundamento trata de contraste. Não é uma coisa ou outra, é sobre usar contraste. Aí, meus alunos aqui sabem, quando eu falo da bolinha quicando, por exemplo, que tem gente que vai fazer a bolinha quicando lá no meio do caminho. Se ele fizer ali, ele já não usou o contraste. Para você sentir o contraste, você tem que colar uma perto da outra. Agora você sente o contraste de forma. Esse princípio é sobre esse contraste. Não simplesmente achatar ou esticar. Tem mais coisas envolvidas, como, por exemplo, preservar o volume, faz parte. É óbvio que tem que preservar o volume. Mas o objetivo desse fundamento, dentro dos 12 princípios, ele trata sobre com, contrastar. Eita, travou a língua. De vez em quando trava a língua, né? Esse princípio trata sobre contrastar. É sobre isso, o squash stretch. Aqui a gente poderia seguir aí falando muita coisa, né? Mas vamos em frente, vamos em frente. Ação direta e pose de pose. Por que que entra só agora ação direta e pose de pose? Porque agora a gente está dentro de um fundamento da animação. Inclusive, dos 12 fundamentos da animação, esse é o único que o que ele ensina é sobre o processo. Lembra que a gente falou da linha de montagem? Como que trabalha, qual a ordem, não sei o quê. Esse aqui é o único princípio que ensina sobre o processo. Todos os outros ensinam pontos dentro do processo, mas esse ensina o processo. Você quer fazer animação? Quer. Tem dois caminhos. Um, animação direta. Outro, animação pose a pose. Simples assim. Aí tudo que a gente fez até aqui, você vai replicar. Você fez isso tudo para fazer uma pose? Você vai replicar para todas as poses, só que agora escolhendo que processo você quer usar. Se você for fazer a animação direta, straight ahead, você vai fazer o teu primeiro storytelling e vai sair fazendo todos os outros, um atrás do outro. Se você for fazer pose a pose, você já fez o primeiro storytelling, você vai fazer o próximo, o próximo e o próximo. Entenderam? Por isso que a gente precisava ir fazendo nessa etapa para chegar aqui. Entenderam? Bom, quando a gente chega, agora que a gente já entendeu que existe processo, você vai fazer a escolha de um ou outro, ou misturar os dois, que a animação direta e pose de pose é sobre isso. Você pode fazer só de um jeito,
só de outro, ou ir misturando os dois. É recomendado em todo lugar que se misture. É recomendado. Porque você pega o melhor das duas técnicas. Porque as duas têm vantagem e desvantagem. Não vai dar para me aprofundar agora por causa do horário. Mas é recomendado que a gente use as duas, tá bom? Só agora que você entendeu e já escolheu, vou usar animação direta ou post-pose, é que você vem para a antecipação. Porque para você fazer tanto um quanto o outro, você vai ter que antecipar. O personagem vai se movimentar, ele tem que acumular energia para a realização. Agora você entra na antecipação. E aí você entra agora também no exagero. Agora, porque se você antecipou, você vai dissipar a energia. E você vai entender o que, que o exagero tem a ver com essa dissipação de energia. Olha como você vem numa ordem, usando a ferramenta que você precisa em cada momento. Vou cortar o fio, só o alicate. Agora vou envernizar a janela. Galãozinho de verniz e pincel. Agora vou arrumar a tubulação ali do chão. Agora você vai precisar de uma picareta, provavelmente, né? Para cavar o solo, cavador, né? Perceberam? Aí você não está com aquele excesso de peso. Você, quando chegar no momento de cada etapa, você usa o que você precisa. O mais importante, saber a ordem já vai ajudar muito vocês a usarem o conceito certo. Mas o mais importante, gente, é modelar. Modelar um profissional que chegou onde você gostaria de chegar. No meu caso, esse profissional é o Multicall. Então, eu venho modelando o Multicall, não é de hoje. Já são mais de 20 anos modelando o Multicall. E aí eu, por exemplo, nesse caso aqui, o que eu faço é ensinar como eu modelo o Multicall e como a gente, como aluno, por exemplo, pode modelar ele também. Então, já entendeu que existe a ordem? Sim. Próximo passo, tem que modelar alguém. Você tem que entender como é que você vai adivinhar como é que faz se você não modelar uma pessoa, se você não modelar um profissional. É sobre isso, né? Você precisa aprender a modelar para você aplicar no seu trabalho também, né? Aí agora a gente chegou na ação secundária. Gente, nessa etapa do processo, antes da ação secundária, a sua animação já tá assim maravilhosa. Antes da ação secundária aqui, você já consegue explicar tudo. A sua animação ela já tem tudo que precisa ter para você aprovar com o diretor, por exemplo. Nota que até aqui a gente não fez um intervalo. Mesmo no método Story Ahead, seria recomendado que você não fizesse intervalo, que você faça as poses principais. Aí você vai fazer a ação secundária, tá? Deixa eu abrir aqui. Só que para fazer a ação secundária, você precisa encaixar ela dentro de um tempo. Por isso que agora você vai entender qual que é o time que você tem. Porque você vai fazer a ação secundária, mas você precisa entender qual é o tempo que você tem. Por quê? Porque à medida que você for fazendo os keyframes da ação secundária, você já tem que colocar ele dentro do tempo certo. Quem já estudou comigo aqui sabe como funciona isso, né, galera? O time dita o que a gente vai colocar. Tem gente que começa a animação já pensando na ação secundária. Aí, às vezes, não tem tempo para colocar, mas a pessoa força uma barra, coloca uma ação secundária que não dá leitura. Você tem que ter tempo para mostrar as ações. Com pouco tempo, você não coloca ação secundária. Com muito tempo, você coloca. E a gente está falando do time aqui, né? Então, como é que a gente faz essa análise? Como é que o time dita o que a gente pode ou não colocar na nossa animação? Então, você vê aqui, agora é o momento de eu fazer ação secundária. Eu entendi de time, eu misturo as duas coisas, né? Aí, quando você define o time, qual é o próximo passo? Você precisa definir o spacing, que lá nos 12 princípios a gente conhece como slow in, slow out, aceleração e desaceleração. Só que vai muito além disso. Se vocês observarem até esse momento, a gente ainda não fez um intervalo sequer. Ainda não tem nenhum intervalo. E observem que a gente já está chegando
no 10º princípio da animação. Nessa ordem. Olha que interessante. Trabalhando nessa ordem, a gente vai fazer 10 princípios e nenhum intervalo ainda, e todos já estão aplicados lá. Aí, a gente fez a aceleração, a gente chegou no arco. Para você fazer os arcos de movimento, você já está na etapa de intervalação. Aí vai vir breakdowns, vão vir os intervalos. Faz sentido para vocês isso? O que eu estou falando aqui tá se conectando? Está fazendo sentido? Você aplicou 10 princípios da animação e não fez nenhum intervalo ainda. Aí na hora que você vai começar a intervalar, você já está no 11º. O que sobrou para a gente? A última etapa do processo, que é a etapa de naturalidade e acabamento. O que vem nessa etapa? A sua animação já está toda intervalada. Imagine um personagem que tem um cabelão, só que você animou esse cabelo duro mesmo, duro, como se fosse uma placa de papelão. A pessoa vai para um lado para o outro, cabelo duro. É natural isso? Não, né? Agora, e se o personagem está se movimentando tem o cabelão fosse acompanhando o movimento do cabelo? Aqui, minha camisa, tá vendo? Quando eu mexo, ó, tá vendo que a manga aqui, ó, balança? Isso é natural. Agora, se eu tivesse mexido no meu braço, se isso aqui tivesse duro, ia ser esquisito, né? Que é folgado, né? Não é? A menos que fosse colado no corpo, mas sendo folgado, é natural. Olha a manga aqui, ó. Tá vendo? É natural que balance, porque é folgado. Naturalidade. Hum. Em que momento que você vai trabalhar a naturalidade? Agora. 12º princípio, movimento secundário. Pessoal, você só faz o movimento secundário quando a animação principal já está aprovada. O nome já fala movimento secundário. Ele depende de um movimento primário. Se o movimento primário estiver com problema, como é que o movimento secundário vai ficar bom? E na hora que você arrumar o problema do movimento primário, você joga fora tudo que você fez do movimento secundário. Então você só faz o movimento secundário depois que você já aprovou o movimento primário. Faz sentido? Pergunto para vocês. Se vocês tivessem estudado por essa ordem os fundamentos da animação, será que vocês teriam mais facilidade para colocar isso em prática? E aí? Se vocês tivessem descoberto isso lá atrás, quando vocês começaram a estudar, será que hoje vocês não estariam em outro nível profissional? O que vocês me dizem? Faz sentido o que eu estou falando? Você sentar para estudar o princípio e você ter uma ordem. Vocês viram que a maneira como a gente estudaria aqui os princípios, ou que você vai estudar aqui os princípios, é fazendo a animação. Você fala, vamos estudar tal princípio? Vamos, aí faz tal etapa. Agora vamos estudar o outro, e faz tal etapa. E vamos outro, vamos outro. Acabou. Quando você fala, agora eu vou estudar o último princípio, você está fazendo o movimento secundário. Faz sentido para vocês isso? Notem que o estudo faz você acabar a sua cena. Não faz sentido isso para vocês? Você estuda cada coisa. E à medida que você vai estudando, 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 acabou a sua animação, você concluiu uma cena. Vou estudar de novo. É como se toda vez que você for estudar, você de novo faz uma cena nova. Faz sentido isso para vocês? Você fala, eu vou estudar e sai uma cena. Eu vou estudar os 12 princípios e sai uma cena de novo. E sai mais uma cena, sai mais uma cena. Entenderam? É isso, gente. Sobre isso, né? Agora, detalhe. Eu gosto de deixar isso claro. Se você estudar os 12 princípios, então quer dizer que você vira um baita de um animador? Os 12 princípios, eles servem para a gente entender como fazer melhor. É esse o ponto. Como fazer melhor. Então, por exemplo, aqui, ó. No meu caso aqui, né, nesse curso, por exemplo, quando meus alunos vão para a mão na massa, usando referências. Eu ensino eles a usar referência, por exemplo, e usando os 12 princípios. A galera que já fez esse curso meu, por exemplo, aqui, né, o curso misto de animação, que é um curso profissionalizante, aqui eu já ensino outra coisa, né? Nesse curso profissionalizante, eu ensinei para vocês uma metodologia que você não precisa de referência para animar. Não é isso? Aqui eu já estou ensinando, depois de entender, dominar os 12 princípios, como fazer uma animação usando referência. Olha só, usar referência não é fazer rotoscopia. O que é rotoscopia? Você já ouviu falar em motion capture? É muito comum na área de game.
um ator, ele coloca, um ator marcial normalmente, né? Coloca roupas, de artes marciais, coloca roupas com os pontos que o computador consegue ler esses pontos. E o programa que eles usam, ele vai lendo esses pontos do ator e automaticamente o modelo 3D dentro do programa já vai se movimentando de acordo. Com isso, você tem uma captura de movimento. Isso é uma rotoscopia, que é você fazer idêntico ao real, em cima do real. Só que se você for olhar o meu call e os grandes mestres, eu falei de modelar, e aqui eu faço isso, né? A gente modela eles, eles não faziam isso. Eles não faziam rotoscopia, eles usavam como referência. Como que a gente usa como referência? Aí eu trago exemplos aqui, né, de como eles faziam na época, a gente tem documentos disso. Aí eu vou mostrando, ó, tá vendo? Eles seguem esse caminho. Aí tudo que a gente aprendeu, a gente começa a aplicar, por exemplo, nesse estudo de referências, né? Perceberam, gente? Aí eu pergunto de novo para vocês. Fez sentido? Entendeu o lugar dos 12 princípios? Por isso que ele é o alicerce. Os 12 princípios para a gente entender como usar melhor. Na hora que você vai animar com referência, você sabe como usar. Ah, Evangelho, eu não quero usar referência, não. Eu quero seguir aquele método que você ensinou que não precisa de referência e vai funcionar. Vai ficar legal. Que inclusive é o método que meus alunos aqui se consagraram no mercado. Os 12 princípios vai te ajudar a fazer melhor tudo isso. Porque se lá você vai ter que fazer squash, stretch, stage, tudo. Desenho sólido, tudo você vai ter que aplicar lá. E ele só vai te ajudar a fazer isso melhor. Os 12 princípios ajudam a fazer isso. Ou, não, Evangelho, eu quero aprender. A galera do 3D faz muito esse tipo de coisa, né? Quero aprender a usar referência. O que a gente aprende aqui de como usar referência como referência, não como rotoscopia, porque eu vejo muita galera do 3D usando referência como rotoscopia. Isso é comum, né? O cara se filma e aí quando você vai ver, o que o cara fez é idêntico ao movimento do live. Não muda nada. Só muda o modelo, né, obviamente, mas o space, o time, tudo idêntico. Aí eu pergunto pra vocês, esse cara é um bom ator? Na maioria não é. Você pega um cara que, meu, não tem uma formação em arte cênica, não é um bom ator. Aí o cara faz um movimento lá do act do personagem e faz o boneco fazer em cima, fica sem alma, né? Você vê que quando a gente pegava o tradicional, em que os animadores eles não faziam isso, eles usavam referência como referência. E outra coisa, o Walt Disney, se vocês pegarem todos os filmes da Disney, lá na era do Walt Disney, todos, sem exceção, ele filmava atores e os animadores usavam como referência. Não era o animador que se filmava. O animador não ficava se filmando, o animador não é ator. Hoje em dia não, hoje em dia a galera do 3D eles se filmam, só que eles não são atores, e aí eles mandam bronca. Por isso que fica aquele monte de animação genérica hoje em dia, né? O personagem só sabe fazer isso. Só sabe fazer assim com a mão, né? Aí você olha o movimento, é um movimento natural? É. Mas é um movimento que transmite, de fato, a essência daquele personagem? Aí é outra questão. Que é natural, é porque ele copiou um movimento natural. Eu posso pegar um texto aqui e começar a fazer assim, ó, movimentos naturais. Mas que pode não ter nada a ver com o texto. Mas o movimento é natural. E é isso que eu vejo hoje. A galera que fica se preocupando com a piscada, que vai ser uma primeiro, sabe, um olho desce antes do outro. É o dedinho medindo do personagem que mexe no meio do movimento, sabe? A galera fica se preocupando com esses mínimos detalhezinhos, porque tem no real, pra falar, olha que nível de realismo. O dedinho medindo mexeu. Mas, cara, isso aí pouco importa. Qual é o ator que, quando vai interpretar um papel, ele está preocupado em mexer o dedinho mindinho? Pelo amor de Deus. O ator está preocupado em entender qual que é a motivação por trás da ação do personagem. E é essa motivação que vai fazer ele colocar para fora. Ele está preocupado é com isso. Ele lá está preocupado com, agora vou fazer uma curvinha com o dedinho, que essa perfeição tem no real. Pô, pelo amor de Deus, né? Não é isso que faz o act ficar bom. O que faz o act ficar bom é a alma do personagem, né? E para isso também tem técnica. Tem técnica para trabalhar isso também. Então, quando eu falo de usar referência, eu estou falando é disso, de você pegar, né, referência mesmo. Se você se filmou, que você não use você como ator, que você extraia da sua vida, do que você fez, o que de fato vai agregar valor para o personagem.
Você olha, às vezes, quando você faz estudo dos animadores da Disney, copiando live action, copiando, não usando como referência, cara, tem umas cenas que você não consegue identificar o que o cara usou de referência. Porque é tão diferente do real, mas o cara tava lá usando. Eu lembro de uma situação que um ex-veterano aí da Disney, né, que morou aqui no Brasil um tempo, compartilhou com a gente de um animador lá no Simba, supervisor de animação lá no Simba. Ele tinha feito já uma cena de um personagem, mas ele não estava gostando. Ele fez sem referência. Ele fez a cena, ele olhava, não estava legal, não estava legal. Aí ele foi se filmar. Aí ele se filmou. E aí, quando ele se filmou, ele percebeu que tinha um momento lá que, quando ele ia falar tal coisa, ele percebeu que antes de sair o som, ele primeiro abria a boca, mas não saía som nenhum, só fazendo. É isso, isso, isso. Cara, aquilo ali falou, opa, é isso. Às vezes é uma coisinha que você tira da referência, usar a referência como referência. É uma coisinha. Ele falou, caramba, é isso. Porque estava tudo muito sincronizado com a fala e ele não estava gostando. Quando ele foi ver, ele percebeu que dentro do clima do que estava acontecendo na cena, aquela paradinha, sabe? Eu acho que é assim, assim, assim. Ele falou, cara, é isso, faltou essa respiração para começar a falar. Porque quando você pega a sua fala, não tem a respiração na fala. E é muito fácil o cara ficar sincronizando o movimento só no momento que fala. Parou de falar, para tudo. Voltou a falar, movimenta. Parou de falar, para tudo. Aí fica aquela coisa meio robótica, né? Que não é natural. Às vezes, quando a gente está conversando, a gente para um pouco e começa a falar depois, sabe? A gente segura o ar, a gente respira no meio de uma conversa. Então, são coisinhas desse tipo que quem quer fazer uso de referência precisa aprender, né? E aí, nesse caso aqui desse curso, por exemplo, eu já foco nesse lado, já que eu tenho um curso que é técnico, mostra como fazer animação gênio do Aladdin. Você vai conseguir pegar um ator para fazer as coisas que o gênio faz? Não, né? O Eric Goldman é um baita de um animador técnico. Na Disney, ele é um dos animadores mais técnicos da atualidade. Mas você não vai conseguir pegar um ator para fazer o act do gênio, tira a cabeça. Como que você raciocina aquele tipo de animação, que é uma animação mais Warner? Como que você raciocina isso? Aí você tem que saber fazer animação técnica. Tanto é que se você pegar, ó, eu tenho um amigo que estava trabalhando nos Smurfs 2, Cartoon, né? E esse amigo, ele anima desse jeito que eu tô falando, técnica, né? Inclusive a gente morou junto, enfim. A gente teve um compartilhamento de know-how, né, sobre isso. Inclusive tem até uma live dele e de outros amigos aí comentando que lá na época a gente morava junto, quando eu desenvolvi essa metodologia técnica, né, que eu ensino nesse outro curso. E quando eles tiveram contato com isso, revolucionou a carreira deles, segundo eles, né? Comentando a respeito desse caminho mais técnico de animar. E aí ele estava trabalhando lá nos Smurfs 2, e é um filme mais cartoon. Então ele estava usando esse conhecimento técnico. Ele falou que quando acabou o filme, a Sony foi fazer o Homem-Aranha na sequência. Ele falou que mandou embora todo mundo que animava o cartoon para fazer o Homem-Aranha. E acabou o Homem-Aranha, vai fazer Smurf, manda todo mundo embora. Vocês entenderam por quê? Porque tem animador que só sabe animar de forma técnica e tem animador que só sabe animar se usando como referência. O que se usa como referência não consegue fazer o Warner. Ele não consegue, ele não tem essa habilidade, ele tá viciado em fazer rotoscopia. Então a gente precisa aprender a usar referência como referência. Se a gente pegar os animadores da Disney, os antigos Nine Old Men, eles sabiam usar referência como referência. Você tinha no mesmo filme, fazendo uso de live action, você tinha o Príncipe, né, que tem uma animação mais a princesa, que tem uma animação mais clássica, mais natural, mas você tem ali também os anões, você tem ali os ratinhos, você tem ali os cachorros, os animais, que você não tem como usar rotoscopia, mas você usa até a referência como referência. Então, vocês perceberam como que a animação a gente tem campo para crescer? Parece que a gente já sabe tudo e quando a gente vai se aprofundando, a gente descobre que falta coisa, né? E é isso, pessoal, tá? Queria compartilhar com vocês aqui essa ordem didática, né, para encerrar esse assunto aqui sobre os 12 princípios, conforme eu já tinha apresentado para vocês lá no YouTube. E aí eu vou abrir agora espaço aqui só para ver se vocês trouxeram aqui alguma dúvida, tá bom? Tirar essas dúvidas antes da gente encerrar. Deixa eu puxar para cá aqui o nosso Discord. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. O que que vocês têm aí de dúvidas? Ó, Luiz Batalha falou que estudou eletricidade, que ele tinha que trocar. Aí,
Ah, só porque tinha que trocar a resistência do chuveiro. Caraca! Não, mas vou te falar, não vai entender de eletricidade, não, e vai botar. Vai mudar o chuveiro lá ligado para você tomar um choque embaixo da água, né? É bom ter uma noção, sim, né? Ah, isso aí, ó, o Pá comentou que aquele cara lá é isso aí, porque post pose e straight ahead faz parte do processo. Então, quando você vai animar, e agora? Escolha ou isso ou aquilo, ou misture os dois. E naquele cara lá que eu tinha mostrado a ordem, né? Na web, eu acho que isso aí também foi uma das coisas que ele alterou ali, né? Ó, o Thomas perguntou aqui quais os subfundamentos do desenho sólido. Ô, Thomas, são aqueles que eu apresentei. A live está gravada, vocês vão poder consultar depois, eu parei na tela, né? Mas são aqueles ali que eu apresentei para vocês, tá? Só não vou me aprofundar como tá ali, cada hora mesmo, mas eu vou deixar vocês consultarem ali, tá? A live vai ficar disponível para vocês, tá? É isso aí. Ó, o Luiz já mandou aqui logo um joinha aí, já fez logo uma brincadeirinha aí, né? Com subfundamento e desenha rápido, Luiz. Tá no time, hein? Muito bom. É isso aí. Alguém perguntou se pode mandar GIF, fica à vontade, tá? O Dojo, né? Dojo perguntou se pode mandar GIF, fica à vontade, tá? Esse aqui é o. Que foi esse aqui que perguntou? Ih, sumiu. Aqui, ó, o Ali, né, comenta que acha engraçado que no post-to-pose de um storytelling para o outro sempre é straight ahead. Não necessariamente, tá? Ali, não necessariamente. Eu já animei assim, inclusive. Você ter dois storytellings e você animar straight ahead entre eles. Só que você vai ter. Vou listar aqui alguns probleminhas. O primeiro problema quando a gente faz isso é que você não acomoda bem. Você não acomoda bem. Você sai bem da pose, porque fazer animação direta é sempre mais fácil, né? Você saindo da pose. Só que em algum momento você tem que entrar naquela pose próxima. E quando você entra nessa pose, normalmente você congela o movimento. Não acomoda bem. Inclusive, um animador da Disney que morou aqui no Brasil, brasileiro, não vou citar nomes aqui para não expor, mas eu tinha alguns amigos que estavam trabalhando com ele na época. Eu estava aqui em São Paulo, no Rio, e eles estavam em São Paulo, e eu, muito contato com esses amigos, ficava sondando. E aí, o que está rolando aí, o que vocês estão fazendo, tal, tal, né? E trocando figurinhas sobre as coisas que estavam acontecendo. E aí ele comentou, ó, fulano de tal, animador da Disney, ele falou que aqui no Brasil os animadores não acomodam. Gente, isso aí ó, era no meu início de carreira, tá? 4 anos de área. Aqui no Brasil os animadores não acomodam bem. Caramba, não acomoda bem? E aí, eu continuo meus estudos até descobrir o que era. Ele estava falando exatamente sobre isso. Você não acomoda bem. Porque aqui era comum fazer isso. Storytellings, depois Storage Ahead para ligar, Storage Ahead para ligar. Não acomoda bem. Esse é um erro. E aí, se você quiser acomodar bem, que foi o que eu aprendi a fazer na época, mas ainda não dominava o método que eu domino hoje, né? Aí, para acomodar bem, sabe o que tinha que fazer? Você tinha que jogar fora o próximo storytelling e fazer algo parecido, que era algo que fazia sentido dentro daquele movimento para acomodar melhor. Aí você não conseguia usar o storytelling que você criou no início. Os dois contextos são ruins, mas esse segundo era melhor, porque esse pelo menos a animação fluía, ficava legal. Só que você não tem domínio 100% do que você está criando. Isso eu achava ruim. Por isso que eu continuei estudando até descobrir uma maneira de finalmente conseguir misturar Storage Ahead com Pose to Pose e conseguir usar todos os storytellings criados desde o início. Né? Que esse é isso que eu queria, e é isso que eu vi os mestres fazendo. Eu não conseguia fazer bem feito, a menos que eu jogasse o meu storytelling fora. Porque quando eu não jogava fora, não acomodava bem, como eu disse. Né? Então isso acontecia. Mas a gente vai ter mais lives aqui. Podem ter certeza que alguma dessas aqui eu vou acabar trazendo esse assunto de repente para a gente conversar, porque tem muita coisa para a gente falar ainda, né? Show de bola. Valeu, Cauã. Cauã tá agradecendo aqui. Show de bola. Ó, o Leozito tá aí. Fala, Léo. Como que você tá, meu querido? Tudo jóia? Bom ver você por aqui, ó. Léo, fera aí, galera. Léo, ó, animador 2D, cartoon, principalmente cartoon, né, Léo? Mas também arranhando clássico, né? E animador 3D também, por sinal, tá mandando muito bem, viu? Parabéns, Léo. Léo tá arrebentando no mercado aí. Muito bom ver você aqui. Espero ver você mais vezes aqui com a gente, Léo.
Ó, o Léo comentou se numa próxima live você falar um pouco sobre como animar de forma contínua, sair de um movimento e emendar no outro de forma que fique fluido e natural. Tem a ver com o que a gente estava falando aqui. Não, mas isso que você está falando de animar de forma contínua, se você der uma olhada ali na maneira como a gente encaixou os fundamentos, a gente está falando nesse momento de trabalhar com o espaçamento, entendeu? Você vai ver que o espaçamento entra exatamente na fase da fluidez. Então, isso que você está falando aqui é space. Se você coloca o space no lugar certo, a animação fica fluida. E duas coisas, espaçamento e arco. Você vai ver que é exatamente o que entra na fase de fluidez. É você deixar o arco, né, natural e o espaçamento de uma maneira que as coisas fluam. Na verdade, quando você faz tudo fluindo direitinho, os keyframes se misturam com intervalos. Se você ficar vendo keyframe, tipo, o personagem para, trava, não está fluindo bem a sua animação. Por isso está com esse aspecto. Mas quando está tudo fluindo bem, você não consegue nem identificar o que é keyframe aqui no meio. Porque os keyframes, os intervalos, eles se misturam de uma maneira fluida, né? E isso está lá quando a gente chega ali no, no fundamento de fluidez, né? Ali na etapa de fluidez. Aqui o. Ah, aqui, o que, que é aqui? É o guia? Porque aparece para mim aqui branco, rapaz, não consigo ler direito. Ele comentou aqui, eu chamei de Dojo, mas não é Dojo. Dojo é uma ferramentazinha aqui do Discord, né? É isso aí. Você vê que eu tenho muita habilidade com o Discord, né? É o Gunduk, é Gunduk. É isso aí, Gunduk. Beleza, prazer ter você aqui também, viu? Espero ver você mais vezes por aqui. Ó, legal, aqui, ó. Gans, né, comentou que deu uma clareada, né, na hora de pensar em uma cena como um todo. Muito bom, Gans, é isso aí. Nada, eu que agradeço a vocês aí também, viu, pela presença, tá bom? Aquilo que eu falei. Para mim só faz sentido estar aqui gastando esse tempo se o tempo de vocês também estiver sendo bem gasto. A partir do momento que não tiver legal para vocês, deixou de fazer sentido para mim também. Então, eu fico feliz aí de saber que está funcionando para vocês também, tá bom? Pessoal, vocês vão notar que há pouco tempo atrás a gente não estava ainda compartilhando as lives aqui no Discord, porque a gente estava vendo uma maneira eficiente de conseguir fazer isso. Mas já conseguimos organizar, porque essas lives aqui do Discord, vocês perceberam que elas são mais fechadas, eu fico mais à vontade aqui com vocês, né? Então, a gente está, na verdade, disponibilizando essas lives daqui do Discord só para vocês que estão aqui dentro. E a gente conseguiu agora uma maneira de fazer isso lá no YouTube. A gente compartilha o link aqui dentro do Discord. E aí só vocês que estão aqui dentro conseguem assistir a essas lives, tá bom? Essa live, assim como as demais, que a gente já começou a subir para vocês, vai ficar disponível também para vocês poderem acessar mais vezes. Tá joia? É isso, galera. Agradeço a todos vocês pela presença. Na próxima segunda-feira, às 15h30, eu vou trazer um novo tema que eu vou anunciar ali nas nossas redes sociais. E venham participar, tá bom? Lá no YouTube, eu costumo falar de maneira mais abrangente, mas é legal que você tendo a consciência do assunto lá, quando a gente vem para cá, a gente pode se aprofundar mais. Provavelmente quem perdeu a live do YouTube provavelmente talvez não tenha conseguido pescar todos os detalhes, porque isso aqui é um complemento da live de segunda-feira, tá? E aí, para quem perdeu a nossa live no YouTube, gente, ó, não tem erro. Vou mostrar para vocês aqui, ó, vai lá no YouTube, vou entrar aqui, inclusive por outra conta que nem é da escola. Ó, vou lá. Ó, entrou lá no canal no YouTube, ó, início, próximas transmissões, estão vendo? Minha próxima live. Deixa eu ver aqui o assunto que eu nem lembro de cabeça. É isso aqui, eu vou falar um pouco sobre mercado, tá? Na próxima live, ok? Na próxima live eu vou falar sobre mercado. Aí, se vocês verem aqui, é início, tá vendo? Minha próxima live é segunda-feira, mas a gente vai ter live lá no YouTube no domingo, tá? Domingo com o Bruno Del Rey, segunda-feira comigo, terça-feira com o Eudes, tá? E quarta, quinta e sexta aqui no Discord. Então, quarta-feira foi do Bruno Del Rey, se eu não me engano, ou do Eudes, não lembro. Tem que ver lá na sequência, tá?
Mas de qualquer maneira, fiquem de olho, porque quarta, quinta e sexta é aqui no Discord. E aí, minha última live foi essa aqui, ó. Tá? Foi essa aqui, ó. Já tá lá, transmissão ao vivo, transmissões passadas, tá vendo? Então, vai lá, dá uma olhada. E se o conteúdo tá ajudando vocês, eu vou pedir para vocês, sem vergonha nenhuma, tá, gente? Tem vergonha nenhuma de pedir. Dá um like lá nos vídeos, né, que vocês estão assistindo, porque isso ajuda a tornar relevante o conteúdo que a gente está criando aqui. Tá bom? Então é isso. Valeu, galera. Valeu, Léo. Grande abraço aí, viu, Leozito? Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Grande abraço aí. Muito bom ter vocês aqui. E semana que vem tem mais. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.